Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita continua a conversa esclarecedora sobre desencarnes coletivos. Nosso convidado, Edgar Tão, trabalhador da causa da divulgação do Espiritismo, orador, dedicado companheiro, a causa que envolve todos os corações à luz do Evangelho. Bem-vindo ao programa Visão Espírita, Edgar. Muito obrigado mais uma vez, amigo Zola, amigos e amigas que nos assistem e nos ouvem. Edgar, nós terminamos o nosso último programa Visão Espírita sobre esse tema, conversando um pouco sobre as mortes coletivas e todos aqueles que passam por este processo. Iniciando este novo programa, temos vários espíritos passando pela experiência simultaneamente. Aí fica uma pergunta: eles tinham laços ou vínculos espirituais para que justifique passar por este acontecimento, por este processo coletivo, ou eles não tinham isso? Zola, segundo as orientações que o Espiritismo nos favorece, e é exatamente seguindo-as que nós devemos nos posicionar em relação a esse seu oportuno questionamento, nós recorremos aqui, é claro, a uma mensagem específica trazida no livro Obras Póstumas, que eu daqui a pouco quero citar. Necessariamente, e antecipando aqui já alguma consideração a respeito, necessariamente, nós não temos segurança absoluta para afirmarmos que todas as pessoas que desencarnaram em circunstâncias coletivas, sejam elas quais forem, mantêm ou mantinham algum tipo de vínculo espiritual que pudesse, muitas vezes, justificar o desencarne coletivo, evidente. Nós não temos como afirmar isso com segurança. Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Pode ser que a maioria tivesse, pode ser que uma pequena minoria não tivesse. Agora, para esclarecer essa questão, eu só quero trazer essa mensagem apontada, anotada no livro Obras Póstumas, de uma pergunta que Allan Kardec faz a um espírito, cujo nome é Clélia Duplantier, sobre desencarne coletivo. Está lá no capítulo 18, é a primeira questão desse capítulo 18, na primeira parte do livro Obras Póstumas. Para resumir, Kardec vai perguntar, dizendo que o Espiritismo ele explica muito perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais. Entretanto, ele questiona, e quanto aos desencarnes, às expiações coletivas, o que podemos dizer a respeito? Esse espírito, rapidamente, vai afirmar o seguinte: todas as leis, e eu recortei isso para destacar e ficar muito claro para nós, todas as leis que regem o universo, sejam elas físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade e do da família para de todo o conjunto, generalizando-as gradualmente
e comprovando-se-lhes a universalidade dos resultados. O Espírito dizem aqui, portanto, que as leis, elas evidentemente se aplicam à individualidade e também a um coletivo, né? Muito embora ele fale aqui da família ou ainda de um todo conjunto, trata-se, portanto, de uma coletividade. Aí o Espírito continua afirmando: podem se aplicar sem medo de errar, vejamos, sem medo de errar, que as leis que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, o conjunto dos habitantes dos mundos, os quais formam também individualidades coletivas. Se há falta no indivíduo, também ocorre a falta das famílias, das nações, e cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia em virtude da mesma lei. Ou seja, concluindo aqui, eu sugiro que os amigos, inclusive, se debrucem mais cuidadosamente nessa belíssima orientação e também nos comentários que Kardec vai fazer mais tarde. Agora, subentende-se, portanto, que há compromissos espirituais individuais, evidente, assim como compromissos espirituais coletivos. E essas pessoas se solidarizam umas às outras nas circunstâncias provacionais ou expiatórias que a vida acaba por lhes reclamando a experimentar. Contudo, não é garantia, e nenhum de nós espiritistas pode afirmar com segurança, de que 100% das pessoas que desencarnaram em desencarnes coletivos, em mortes coletivas, tenham obrigatoriamente, fundamentalmente, vínculos dentro da mesma tônica provacional e expiatória. Edgar, dentro desta linha de raciocínio, nós sabemos e os espíritos percebem aquele momento coletivo ao qual todos poderão culminar com a perda da vida. Né? Sim, é Eu verdade. fico imaginando aqueles espíritos que entravam na fila, né, para o desencarne coletivo na Segunda Guerra Mundial nas câmaras de gás. Sim, evidente. Eu fico pensando as dores daqueles, né, que vendo o fenômeno da natureza acontecendo e não há o que fazer, né? Nós podemos falar de fatos mais anteriores ainda, como a própria história de Pompeia, né? Todos aqueles espíritos passando por aquele processo e assim sucessivamente, se nós formos adentrar a história adentro, são os inúmeros casos, né? É possível fazer alguma consideração, né, sobre este momento, sobre o que está acontecendo, sobre aquilo que eles estão prestes a experimentar? Claro, a gente pode trazer algumas considerações, né? Lembrando sempre que essas nossas cogitações, elas são colhidas dentro do corpo doutrinário orientativo que o Espiritismo nos favorece, nos ensina, portanto. Bom, lembremos, e eu inclusive fiz questão de levantar essa observação no programa passado, Zola, lembremos que o gênero da morte, o gênero das provas, o gênero das expiações, quase que invariavelmente, são escolhas do próprio espírito reencarnante. Então, os espíritos, de uma forma geral, estabelecem as condições, eu diria, mais graves, né, mais significativas da própria existência, dentro de um programa de reabilitação, digamos assim, de reexperimentação dos ajustes, dos reparos que a própria individualidade é chamada a construir. Isso é evidente, né? Lembremos das orientações de Jesus. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Na advertência que ele dá a Pedro, lá no Getsemane, quando Pedro, então, acaba por tirar aquela pequena espada da bainha e ferir a orelha do soldado Malco, conforme nos traz o Evangelho, sobretudo ali o de João. Então, Zola, há uma outra referência que eu quero trazer,
que está também no Livro dos Espíritos, que é a nossa estrutura basilar de orientação, lá na lei de destruição, quando fala dos flagelos destruidores e das expiações coletivas também, porque de uma forma geral, os flagelos, os cataclismas, as grandes comoções da natureza, invariavelmente também acabam por implicar numa consequência de mortes coletivas, né? E Kardec pergunta sobre isso, evidentemente, inclusive questionando o espírito se Deus não poderia se utilizar de outros expedientes para essas movimentações. Os espíritos dizem que sim, e que ele assim o faz, né? Mas que a gente fica, de uma forma geral, muito fixado no problema do desencarne coletivo em relação à morte, e não o que talvez seja ocultado por trás desse movimento coletivo. Olha aqui o que Kardec vai perguntar. Ele está falando sobre esse tema, né? Kardec vai dizer assim: ora, mas as vítimas dos flagelos, elas experimentam a morte independente das circunstâncias em que esses flagelos se deem, e independente se são elas boas ou más. Aí o espírito responde aqui, os espíritos reveladores dizem a Kardec, amigo Zola: se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, daria-lhe menos importância. Ele se refere aqui a esse instante da morte. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Olha, o Espírito está dando uma lição importante. Ele fala da resignação, né? Da submissão ante a vontade de Deus, que tudo sabe e que tudo patrocina no melhor. Aí o Espírito conclui dizendo: seja através de um flagelo a morte, seja ainda ela por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. Você lembra, Zola, que no passado, no programa passado, nós falamos sobre o instante da morte, contra o qual nós não podemos lutar. Quando acontece, quando ele surge, é uma condição sine qua non. E o Espírito está dizendo, reforçando essa ideia. E ele continua: a única diferença nas mortes coletivas é que maior número de pessoas parte ao mesmo tempo. Se, ele conclui definitivamente, pelo pensamento, nós pudéssemos nos elevar de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em todo o seu conjunto, ou seja, um retrato macroscópico da humanidade, esses tão terríveis flagelos, e aqui cabe, evidente, os desastres coletivos, não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Então parece, Zola, concluindo aqui essa questão, parece que nos falta mais fé e confiança nos desígnios de Deus e que nos sobra muito compreensível, não estou dizendo que não causa impacto, né? Mas muitas vezes nós não temos fé suficiente, tampouco a confiança irrestrita nos desígnios superiores de Deus, de que essas circunstâncias, no fundo, trazem mensagens para todos e mais libertação e autonomia para o espírito desencarnante. Edgar, é comum nesses fatos surgirem aquelas histórias de tal pessoa que tinha que ter ido para tal lugar e não foi, mudou de programação. Aquele que deveria ter pego determinado embarque não pegou. Aquele que iria fazer uma viagem para uma ilha e não foi. E aí surgem estas situações. É possível refletir que estamos diante da fatalidade de alguns, da não fatalidade para outros? Esses desencarnes coletivos são fatalidades? Então, essa é uma questão delicadíssima para o Espiritismo, né? E Kardec pergunta a mesma coisa. Porque nós imaginamos, Zola, assim, que o destino da criatura está selado, né? A gente imagina que uma vez vivendo,
nós vamos experienciar, ou seja, passar por experiências definitivas, imutáveis, e, querendo ou não, nós vamos ter que experimentá-las de um jeito ou de outro, haja o que houver. Na verdade, não há um fatalismo, vamos dizer, crônico na vida das pessoas, né? Sobretudo porque nós transformamos as nossas vidas continuamente. E as escolhas, digamos que alguém tinha que desencarnar, por exemplo, vítima de uma enfermidade terrível, dolorosa, etc. Essa pessoa pode ter vivido de tal forma para o bem, para o amor, para si mesmo, construindo melhor, que esse programa vai sendo alterado aos poucos. Ora, Jesus não vai dizer que meu pai não quer holocausto, ele quer sacrifício. Jesus não vai dizer que o pai, antes de tudo, é amor. Então, diante dessas circunstâncias, nós precisamos, mais uma vez, rever a nossa conceituação sobre fatalidade. Essa é uma questão tão sensível que Kardec a faz para os espíritos, né? E que eu, mais uma vez, recorro ao Livro dos Espíritos. Há um capítulo lá, amigos e amigas, a partir da questão 851, intitulado Fatalidade. Olha como isso é importante. Está lá no Livro dos Espíritos. E Kardec traz essas questões. Então, Zola, respondendo diretamente o que você questionou. Kardec pergunta aos espíritos reveladores: haverá fatalidade nos acontecimentos? Veja só como ele é cuidadoso, né? Nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esse vocábulo, ou seja, de fatal, de um determinismo absoluto. Quer dizer, Kardec continua, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Olha que pergunta inteligente, né? Bom, se está tudo determinado, se está tudo dentro de um programa fatalístico, e as nossas escolhas, como é que fica, né? Essa é a pergunta que Kardec faz. Então, nesse sentido, os espíritos vão responder: a fatalidade existe unicamente, olha o cuidado que o espírito tem, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar dessa ou daquela prova a sofrer. Olha que maravilha isso, né? Escolhendo-a, ele instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição em que ele vem a achar-se colocado. Aí, Kardec, lá, outra coisa que você colocou na sua questão, na 853, algumas pessoas escapam de um perigo mortal para cair em outro. Não há nisso fatalidade? Kardec pergunta. Aí os espíritos vão dizer de novo: fatal no verdadeiro sentido da palavra, só e somente só o instante da morte. Ele não fala o tipo de morte. Olha o cuidado que nós devemos ter, né? As circunstâncias da morte, a ocasião da ocorrência da morte. Ele vai dizer o instante da morte. O instante da morte, amigos e amigas, não é a morte em si, mas é o momento em que ela acontece. Chegado esse momento, os espíritos vão esclarecer ainda mais. De uma forma ou de outra, não podereis fugir. E, finalmente, para essa outra questão, Kardec pergunta: qualquer que seja o perigo que nos ameace, a mesma questão, se a hora da morte ainda não chegou, nós não morreremos? Os espíritos dizem: não. Não morrerás, e tem disso milhares de exemplos, que é o que você falou agora, Zola. Uma viagem que é alterada, um telefonema que muda as circunstâncias, a pessoa que está presa no trânsito e não consegue embarcar, ou não consegue pegar o ônibus, o atraso enfim, uma infinidade de coisas. Então vejamos que essa ordem não é casual, Zola. Essas circunstâncias não são obras do acaso. Infelizmente, Zola, um movimento paralelo dentro do movimento espírita chamado espiritismo materialista, onde eles querem tirar a presença de Deus ou dos espíritos, dizendo que o acaso existe, mas nós não podemos compactuar com isso, né? E dessa forma, portanto, as orientações dos espíritos são muito evidentes, elas são muito claras. Ou seja, as circunstâncias, eu diria, fortuitas,
estão absolutamente fora dos planos de Deus. Agora, Zola, a pergunta é: a gente compreende os planos de Deus? Nós os conhecemos? Nós penetramos com profundidade a ideia, olha só, a ideia dos planos de Deus? Não. Então não dá para questioná-lo, você concorda? O que se tem é muita especulação, né? É o Sem famoso dúvida. eu acho. Pois é. Inclusive nós entre os espíritas, né, que muitas vezes diagnosticam as coisas. Ah, todo mundo fez isso no passado e por isso todo mundo morreu junto. Quem garante? Quem garante? É o eu acho, né? Edgar, furacões, terremotos, tsunamis e outros cataclismas são naturais, portanto, possíveis, mas inesperados, apesar de toda a tecnologia que existe hoje, nós podemos prever, mas não conseguimos evitar. Como o Espiritismo explica as inúmeras mortes que envolvem esse fenômeno natural? O espiritismo é incrível, né? A doutrina espírita traz elucidações extraordinárias. E Zola, a gente sabe hoje, né? Com a ciência atual, com a tecnologia atual. E antes, como é que se dava, né? Antes, esses cataclismas não existiam? Existiam, muito mais graves, às vezes, inclusive, não é? Ora, o próprio mundo, a própria Terra, passou por renovações em que todos os habitantes existentes pereceram. Assim, num piscar de olhos, praticamente, né? Então, evidente que os flagelos destruidores, os grandes cataclismas, as grandes catástrofes sempre aconteceram no mundo. Hoje, entretanto, nós temos um conjunto tecnocientífico capaz não de prever, né, mas de mitigar muitas vezes os danos causados por essa força da natureza do planeta Terra. Kardec pergunta isso na 739, que é a pergunta do Livro dos Espíritos, e que eu trago de novo. Gente, vocês desculpem eu trazer essas referências, mas são fundamentais para as nossas considerações. Kardec pergunta: os flagelos destruidores, os cataclismas, as catástrofes, eles têm utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que eles provocam? Os espíritos dizem sim, porque muitas vezes eles mudam condições de uma região, mas o bem que deles se resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Olha que beleza, Jola. As gerações, as novas gerações, a nossa geração, a geração passada, de alguma forma nós desenvolvemos um corpo de inteligência que vai criando condições para que todo o drama gerado desses processos catastróficos coletivos do mundo, como eu disse há pouco, sejam minorados. O Japão, por exemplo, né, cujos epicentros de terremotos estão ali naquela região e muitas vezes acontecem dramas terríveis com os nossos irmãos japoneses. Eles têm tecnologia, Zola, que os prédios são capazes de se manter em pé, apesar do tremor da terra a escalas altíssimas, e que eles já desenvolveram esse tipo de cuidado. Então vejamos, graças a essa experimentação, novos recursos, novas forças vão sendo criadas, estabelecidas, para diminuir os males e mais, que os espíritos vão dizer na questão seguinte: ajudando o homem a exercitar a inteligência. Olha o que eles vão dizer, Zola. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Olha só, Zola, o que está por trás desses movimentos. Diz que nós não somos menos egoístas e mais solidários nos grandes dramas coletivos. Recentemente o Brasil se uniu para ajudar o drama experimentado pelos nossos amigos gaúchos. O Brasil inteiro se unindo.
Vejamos se isso não é um exercício de solidariedade sincera, de caridade desinteressada. Há os exploradores? Há, mas a grande maioria é de pessoas que querem colaborar na recuperação, na manutenção, no soerguimento desses povos, desses coletivos que naturalmente reclamam a ajuda de todos nós. Amigo Edgar, respostas maravilhosas e esclarecedoras, mas o tempo caminha célere. Pedimos que você deixe ao nosso amigo e à nossa amiga telespectadora sua mensagem final. Amigos e amigas, Deus sempre foi e sempre será amor. Se ao lado de Deus conjugam-se na mesma via justiça e misericórdia, não ignoremos que a vontade de Deus, muito embora insondável para o homem, invariavelmente se apresenta boa e justa. Portanto, nós não vamos compreender, mas vamos exercitar a abnegação, o entendimento de que Deus faz o melhor sempre, sempre. Não se trata de fé, se trata da certeza irrestrita de que Deus é amor. Amigo e amiga telespectadora, agradecemos a você que ficou conosco neste programa, acompanhando as reflexões e as respostas do nosso amigo Edgar. Desejamos que Deus realmente esteja sempre presente ao seu lado, mas que você perceba que Ele está. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.